Oi, o Sensação Especial de hoje está começando agora e o programa fala de memória, de recordação, de quem tem história para contar. A construção da memória coletiva é muito importante para um povo. Quem afirma isso é a historiadora e museóloga Vera Tostes, que diz também que os encontros familiares são uma boa troca de memórias. E é uma pena que isso esteja se perdendo. E para não deixar esse esquecimento, desde a Antiguidade Clássica, Leda, os gregos e os romanos já celebravam com grandes festas populares as suas vitórias a cada ano para justamente fazer com que a memória daquele fato voltava. A família Guinle sempre foi associada ao Rio de Janeiro, até porque eles fundaram um luxuoso hotel Copacabana Palace. Mas os primeiros Guinle eram gaúchos e foram também responsáveis por alguns dos grandes eventos e empreendimentos brasileiros. A saga da família Guinle está contada no livro do historiador Clóvis Bulcão, Os Guinle, a história de uma dinastia. Esses 7 herdeiros vão tocar uma coisa que os fundadores da família, o Cândido e o Gaffrey, vão construir, que é o Porto em Santos. Então, olha, gaúcho veio para o Rio, mas o grande business, o grande negócio vai ser o Porto de Santos. Eles vão entrar numa licitação, vão ganhar essa licitação e vão dar um super pulo do gato, que ninguém sabe explicar exatamente como eles conseguiram. Eles vão esticar essa licitação para a duração dessa concessão para 92 anos. E na medida que essa concessão vai acontecendo, eles vão esticando o porto e vão construir apenas o maior porto da América Latina. Uma das jornalistas brasileiras mais premiadas por suas reportagens, Daniela Arbex, tem muita história contada em 2 livros, Cova 312 e Holocausto Brasileiro. Aliás, o Holocausto é um best-seller, está na 12ª edição e deu a Daniela um prêmio Jabuti. As pessoas morreram de fome, as pessoas morreram de frio, de eletrochoque, de abandono. É uma história muito impressionante. E o que me moveu quando eu fiquei sabendo que essa história existiu, porque minha geração não conhecia nada dessa história, foi exatamente as fotos que foram feitas nesse hospital em 1961 pelo fotógrafo da revista O Cruzeiro, Luiz Alfredo, que está vivo e mora aqui em Niterói. Uma grande admiração pela carreira e pela história de Ângela Maria na música brasileira fez o cantor Márcio Gomes montar um show, Encontro de Gerações, com a participação para lá de especial da própria Ângela Maria. Os dois estiveram aqui contando histórias deliciosas e cantaram muito. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, tem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes contigo eu farei. A Vera Tostes é historiadora e museóloga e se dedica a estudar a memória, a construção da história. Ela falou aqui da importância da memória coletiva. A memória coletiva que todos nós construímos e que é a memória de um povo. Para falar de memória, nós temos que falar do esquecimento. É preciso haver o esquecimento para haver a memória. E a memória, ela tem a memória individual, a sua memória, acho que hoje aqui todos falarão em algum momento sobre a sua memória, e há também a memória coletiva, que é construída pelos governos com ideologias políticas com maior ou menor intensidade. E para não deixar esse esquecimento, desde a Antiguidade Clássica, Leda, os gregos e os romanos já celebravam com grandes festas populares as suas vitórias a cada ano para justamente fazer com que a memória daquele fato voltava. E essa é uma das formas que até hoje nós mais utilizamos para lutar contra o esquecimento, construir essa memória. Agora, essa memória pode ser construída de diversas maneiras. Nós tivemos o feriado no dia 21 de abril. Foi uma memória construída no período republicano que queria acabar com tudo que havia para trás, especialmente o período colonial, e se constrói um ídolo, Tiradentes, e aquela Inconfidência, né? Então, isso vira um feriado nacional.
O dia seguinte era 22 de abril, o dia em que o Brasil, bem ou mal, começa a acontecer. Mesmo que você vá contestar o politicamente correto, do domínio, os dominantes, os não dominados, mas se hoje nós existimos aqui é porque um dia aqui chegaram esses portugueses no dia 22 de abril. Nada. A memória coletiva hoje, de muitos jovens, é que o 22 de abril não existe. As comunidades portuguesas festejam o Dia da Comunidade Luso-Brasileira, mas passa em branco. O que é isso? É uma memória construída. E tem, assim, fatos interessantes. Ou desconstruída. Ou desconstruída. Construída por um lado e desconstruída por outro sempre. Que Então, loucura mesmo, ninguém falava, né? A gente fez até um programa mencionando isso, só com brasileiros que não eram brasileiros, uruguaios que vieram morar aqui e tal, mas brincando com isso. Mas no todo, nos jornais, nas televisões, não se falou, não é? No dia ninguém falou, no descobrimento passou em do branco, Brasil. né? Então, os governos usam o quê? Os monumentos, as praças, os nomes, as festas grandes, assim como nós celebramos os aniversários de família, os governos também constroem isso. E os museus são grandes locais de preservação de memória. O próprio nome museu tem origem numa deusa grega, Menemeses, né, que era a deusa da memória. Então, aí é um local realmente onde, através de objetos e as pinturas e toda uma iconografia, se preserva essa memória. E aí tem um outro detalhe que é interessante, que é essa memória de uma história construída. Por exemplo, se você vai no Museu Nacional de Belas Artes ou no Museu Histórico Nacional e vê as grandes batalhas da guerra com o Paraguai, da Tríplice Aliança, praticamente ninguém viveu aqueles momentos. Aquelas batalhas que nós guardamos na nossa memória são a memória construída de um fato que ninguém foi o testemunho ocular real daquelas batalhas. E aquilo é que fica na nossa imagem. O grande símbolo da independência brasileira é um quadro de Pedro Américo, com Dom Pedro I, ele não esteve lá, ele não viveu aquele momento, entende? Mas isso fica dentro da nossa memória. E nós, aqui no Rio de Janeiro, temos algo bastante interessante nessa questão. O Morro do Castelo foi o local onde o governo português instalou, no momento da fundação da cidade, a sua administração. Esse morro foi demolido em 1918, não existe mais. O Morro do Castelo deu lugar à Esplanada do Castelo, né? E o aterro todo fez esse grande aterro onde é o aeroporto, aí teve a exposição do centenário da independência, mas até hoje você toma um ônibus que diz Castelo. E as pessoas vão para esse castelo e não indagam que castelo é esse, aonde que ele está, porque ele está dentro dessa memória de algo que aconteceu, que acabou, mas que faz parte, ficou dentro de você a existência desse Morro do Castelo e desse castelo. Então, você trabalhar com essa questão da história é muito importante, porque se você conhece esses fatos, você entende melhor o que somos hoje, como vivemos hoje. Dá uma outra percepção de você poder entender algumas situações. Por exemplo, o pernambucano ele é muito orgulhoso, né? Pernambucano, de repente, ele é o coração do mundo, é Pernambuco. Mas isso tem uma raiz histórica muito forte. A província real de Pernambuco era o Nordeste inteiro, era uma província forte, que, inclusive, em 1817, fez um grande movimento de se tornar independente. É quando Dom João VI manda as tropas e, para quebrar essa força política, quebra também a província real em diversos pedaços, daí a construção dos nossos estados hoje, Sergipe, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, que era toda a grande província real de Pernambuco. Quer dizer, então, se você tem essa memória histórica, você entende melhor até o comportamento, né? o comportamento social das pessoas. A maneira como eles lidam com a cultura Exatamente. pernambucana. Né?
E essa memória histórica é isso, tanto a memória para os fatos felizes, quanto também a memória do que aquilo foi triste de ter acontecido, mas que é importante estar relembrando para que não se repita mais, né? Então, essa é uma construção permanente. Nós esquecemos e algo estará sempre nos lembrando do que nós não devemos esquecer. É bonito isso, né? É muito bonito. É real e é muito bonito, né? Fantástico. Porque tudo, eu acho que o Brasil tem uma dificuldade, não sei se é uma coisa de jornalista, que o jornalista é metido a achar coisa, né? Mas a gente esquece muita coisa. Se você fala hoje com um jovem sobre uma música, um livro, ele não dá mais notícia. E aquilo ficou esquecido. É muito comum isso aqui, não é tão comum nos outros países. Será porque a gente tem uma colonização recente? Não, eu acho que hoje essa questão em relação ao jovem é muito dinâmico, né? É tudo muito efêmero, tudo começa e acaba com muita rapidez. Então, eu acho que o sistema de educação é que deve ter mais atenção com isso. Muitas vezes também no nosso sistema educativo, você não volta tanto a esse fato histórico. Muitas vezes você quer saber o hoje sem olhar para trás, para justamente isso que nós falávamos, de poder entender o hoje. Acho que esse é um ponto que nos currículos escolares aqui do Brasil deveria se voltar a ter uma atenção maior, sabe? Porque a escola, os livros de história, toda a vida, isso não é assim, não é só no Brasil, mas sempre foram também muito usados de acordo com a ideologia política da época. Isso não é algo que acontece hoje no Brasil e que seja só o Brasil, entende? Mas é algo que se deve ter uma atenção especial, de não se olhar só por esse lado, mas também ver esses acontecimentos e também vê-lo dentro da época que eles ocorreram. Por exemplo, essa questão do politicamente certo hoje começa a criar muito embaraço em relação a um fato histórico que aconteceu há 200, 300, 400 anos atrás, quando aquele fato, naquela época, era normal. Então, hoje, você não pode dizer aquilo estava errado. Para a visão de hoje estava, mas não aquilo. Mas até entender o porquê que aquilo aconteceu. Mas não pode ser omitido para que ele não fique fora desse fingir conhecimento. Que não aconteceu, né? Porque tem muito isso também, não é? Tem. Por exemplo, moda, comportamento é memória também. Sim, a moda, provavelmente, ela só tomou um corpo no Brasil, só tomou não, mas ela começou quando foi a primeira indústria que Portugal permitiu que fosse instaurada no país, que foi a indústria têxtil, que foi instaurada em Minas para vestir o grande contingente de escravos. Porque ele não tinha como deixar a turma sem roupa, né? Mas foi a primeira indústria que chegou aqui. Tudo tem uma história. E nessa questão E a história é tão bonita, né, de ser descoberta. Porque tem sempre uma coisa muito interessante atrás, né, de tudo. E nessa questão o escravo de moda... não podia ficar nu, claro. Eu nunca tinha me ocorrido isso. Tudo que ele queria era o veludo e o brocado do senhor. Né? Mas não tinha o veludo e o brocado para todo mundo. Não, e as questões que surgiam na época, né? Quando quando Dom João abre os portos às nações amigas, começam a chegar novos produtos no Brasil, antes até proibidos, né? A própria imprensa e tudo. Mas a importação inglesa, ou vamos dizer assim, a exportação da Inglaterra para cá foi tão grande que, além de patins de neve que chegava também a lã inglesa, que era muito mais barata que o algodão. Então, os escravos, nesse calor, que já tinha calor de 40 graus, usavam roupas de lã inglesa, pesadas, porque era muito mais barata. Então, você veja até, se você conhece esses detalhes, entender o porquê que a roupa era uma roupa tão pesada de lã, né? Porque era algo mais barato na época. E era mais barato mesmo? Eu sempre achei que tinha uma dependência de país colonizado. Não, assim, é claro que a Inglaterra tinha um poder, era a grande economia da época, né? E Portugal devia muito à Inglaterra. A Inglaterra foi uma grande, vamos dizer assim, potência econômica sobre
Portugal e com o Brasil. Mas, sem dúvida, ficava mais em conta para o senhor comprar uma peça de lã inglesa do que de algodão. Porque não tinha indústria. E era chiquérrima, né, a lã inglesa, Exatamente. né? Anos depois, sei lá, 50 anos atrás, né, um terno de casimira inglesa, de lã inglesa, era só um homem muito elegante usava. Não, nós temos até- Depois vai ser Vestiu substituído. o escravo lá naquele primeiro momento, no desespero, né? E depois foi servir A elite. a elite. Tem aqui uma história muito recente, a própria história do futebol, né? Porque chegou o esporte, mas não tinha a chuteira, não tinha a bola, então a turma teve que se virar. Então, as primeiras bolas do início do século passado, as histórias são maravilhosas, porque as pessoas jogavam bola com abóbora, por exemplo. Tinha bola de pano, não tinha aquela bola de meia. Bola de meia. Lá em Juiz de Fora tinha bola de meia. Vê como nós estamos meia falando de recente. memória. Estamos aqui relembrando, né? Rememorando Mas é as um barato, coisas. né? E aí vai o fio da memória. Eu acho que seria uma matéria que seduziria muito a juventude. Eu posso Acha falar uma não, coisa? Eu estou escutando. Eu trabalho um pouco com isso, porque eu trabalho com romance histórico. E esse livro que eu terminei agora, eu tive uma pesquisa histórica grande, eu pego um período grande de Segunda Guerra, períodos históricos que todo mundo conhece, mas um grosso do meu material foram depoimentos. E eu trabalho com um período que é pré e pós Segunda Guerra, que as pessoas estão agora, a gente está pegando 70 anos do fim da Segunda Guerra, então a gente está pegando assim um fim das memórias vivas, os últimos sobreviventes, então a maior parte do material que eu peguei foram depoimentos e eu consegui recriar, eu fiz assim muita recriação de época, através de depoimentos das pessoas. Então os caminhos que elas faziam, eu trabalho com fugas, né, em Portugal, na Bélgica, na França. E era o que essas pessoas me passaram, que não, eu, na verdade, acabei fazendo um registro que eu não tenho historicamente num livro. E que cai, o que dá ao romance histórico uma verossimilhança, porque você consegue acreditar naquilo, mas isso não está registrado em lugar nenhum. E eu peguei assim, uma coisa fantástica, eu fui para Antuérpia, né, o livro é uma praça em Antuérpia, e aí fui para a casa de uma amiga e a avó dela, de 80 e poucos anos, apareceu com um diário pequenininho, que ela tinha escrito quando ela tinha 14 anos, fugindo da fuga da família. Só que ela nunca tinha mostrado para ninguém, nem para a filha dela, nem para a neta, nem para ninguém. Um diário escrito em flamengo, né? Flamengo, né? No irlandês, lá, a língua da parte, né? Do Flandres, da Bélgica. E ela mostrou aquilo. Então, eu falei, aquele negócio ia se perder. E tinha revelações? Não, tinha simplesmente uma coisa que eu conto no meu livro, A Fuga, coisas básicas, porque as pessoas falam da Segunda Guerra, sempre dos campos de concentração, que são coisas que estão muito registradas e tal. Ela ali, na verdade, falava uma coisa que era o que me atraía. O que as pessoas comiam? A vida privada. Como é que as pessoas fugiam? Imagina uma família deixar uma casa e fugir. Aí descobri, fugiu de bicicleta. Ok, mas um pneu de bicicleta acaba. Então, depois de 100 km acabou. Então, as bicicletas iam no aro. Carrinho de bebê. Os trens não podiam ser usados. Então, como é que as pessoas faziam? Iam andando a pé. E isso tudo a gente só pega um relato de memória mesmo, mas de uma memória que a pessoa guarda. Isso não está você não encontra num livro. Você encontra que a pessoa foi daqui até ali, ninguém sabe como. Né? Fugiram da Alemanha para Portugal. Gente, tem 3 países, 4 países no meio. Então, isso que foi a minha curiosidade. E acabou que eu peguei... E você está falando, eu só estou aqui pensando. Eu falei, gente, eu fiz, na verdade, muito isso, uma busca de memória. Que deu um dinamismo. E imaginar que mesmo essa nossa memória de um fato, ela também sofre alterações. Porque você também constrói. Até quando você vai contar um fato, você conta de uma maneira diferenciada, Lógico, né? ele A começa sua de um emoção. jeito, igual a música. E vai, a música, e quando é caminha, gravada né? 50 anos atrás e vai sendo regravada, se você vai aprender pela regravação, ferrou. Porque a original já se perdeu. Exatamente. Você Então vai é assim, é aqui, natural. Porque toda memória é inventada, porque é a sua ótica. Ela é do recriada, né? exatamente. Exatamente. Até de quem vivenciou um fato, né? Ela sempre você romanceada, vivenciou, quando né? você vai contar, você já vai colocar
criar uma outra emoção em cima diferente daquilo. do sentimento. Então, na realidade, se nós formos aprofundar muito, mesmo. você pergunta, afinal de contas, o que é verdadeiro? Né? Mas o que é real, importa. né? O- Mas não tem uma frase de alguém, que agora eu não vou lembrar quem, que diz que a verdade tem três lados: o meu, o seu e o verdadeiro. né? É isso aí. É verdade, com porque certeza. tudo é meio mexido e a gente olha de um jeito, cada coisa cada fato. Não é? Você pode ver um fato do cotidiano. É. Você conta, chega em casa e conta, você encontra a Ângela antes do show e conta. E se o Daniel viu, ele viu de um jeito diferente. Não é? Com certeza. Eu vi de outro jeito, cada um vê de um jeito, olha claro. por um olhar. Isso é muito interessante. Muito interessante e muito rico. No próximo bloco, a saga da família que fez história graças a obras e eventos importantes para o país. Os Guinle, tema do livro do historiador Clóvis Bulcão. E as histórias de Daniela Arbex, uma das mais premiadas jornalistas brasileiras. Vale a pena conferir com certeza, hein? Embora associada ao Rio de Janeiro, a tradicional família Guinle é gaúcha. Os primeiros Guinle chegaram ao Rio, abriram uma loja e, a partir daí, foram os responsáveis por obras e eventos importantes para o Brasil, como o Porto de Santos, o Hotel Copacabana Palace, a Companhia Siderúrgica Nacional e o primeiro concerto do maestro Villa Lobos, na Europa. A trajetória dessa família está contada no livro Os Guinle, a história de uma dinastia. Apesar da gente ter associado os Guinness ao Rio de Janeiro e a esse glamour aí da primeira metade do século XX, e especialmente o Copacabana Palace, eu costumo dizer que é uma saga brasileira, né? Porque os Guinness, eles vieram, os primeiros Guinness do Brasil, eles são gaúchos. E, na verdade, vai ser de porque a formação inicial que vem para o Rio, ela é toda gaúcha, porque o Eduardo Guinle, ele era de Porto Alegre, o sócio dele, o Cândido Gaffré, de Bagé, e a esposa de Pelotas. E primeiro vem o Cândido Gaffré, abre uma loja aqui no centro do Rio, depois vem o Eduardo, começa a sociedade e depois vem, 4 anos depois, 1875, vem a Guilhermina. Eles eram apenas comerciantes. Agora, essa trinca, ela fazia muita atividade física, mas juntos. Era, na verdade, um casamento de A três. A três. A família sabe, os dois lados, tanto os Sabe, Gaffré... mas não fala, né? Comenta a boca pequena. Não, mas isso aí ficou muito lá para trás. Então, alguns filhos desse casal, que serão 7, serão filhos do Gaffré, outros serão filhos 100% da família Guinle. Então, esses sete herdeiros vão tocar uma coisa que os fundadores da família, o Cândido e o Gaffré, vão construir, que é o Porto em Santos. Então, olha, gaúcho veio para o Rio, mas o grande business, o grande negócio vai ser o Porto de Santos. Eles vão entrar numa licitação, vão ganhar essa licitação e vão dar um super pulo do gato, que ninguém sabe explicar exatamente como eles conseguiram. Eles vão esticar essa licitação para a duração dessa concessão para 92 anos. E na medida que essa concessão vai acontecendo, eles vão esticando o porto e vão construir apenas o maior porto da América Latina, que servia a São Paulo, ao sul de Minas, ao Mato Grosso, e ao norte do Paraná e a partir de 1941 ao Paraguai. E era um negócio tão rico, mas era tão milionário, que eles ficavam com 20% de tudo que passava pelo porto. Em valores de hoje, daria alguma coisa, senta aí, fica sentadinha, 24 bilhões de dólares ano. Claro que na época o Porto e o Brasil, a economia do mundo, inclusive, ela era menor, mas rendia a essa humilde família uma quantidade absurda de dinheiro. Então, essa primeira geração de cariocas, que são esses 7 irmãos, eles serão muito empreendedores e vão deixar a sua impressão digital em vários campos, da vida moderna do Brasil. Como, por exemplo, na música, eles em 22, eles vão levar para a Europa o Pixinguinha.
eles financiavam Donga, João da Baiana e Pixinguinha para que eles viajassem pelo Brasil, isso antes da semana de 22, colhendo música, botando no papel música popular brasileira de qualidade. Ao mesmo tempo, e vê bem, não tinha lei Rouanet, eles faziam isso que eles consideravam importante para o país. Ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles mandaram o Villa-Lobos para a Europa, ou seja, o primeiro concerto de Villa-Lobos na Europa, tudo foi pago por Arnaldo Guinle. A sala, os músicos, a partitura, tudo. Então, eles foram mecenas, assim... De verdade. Muito, muito generosos. Se o brasileiro, a gente falava antes aqui de futebol, se a gente ama o futebol, a gente deve ir em especial ao Arnaldo Guinle. O primeiro sul-americano que o Brasil ganha é aqui no Brasil, no campo do Fluminense, que eles resolvem trazer para o Brasil um sul-americano. Eles eram ligados, a família era ligada ao Fluminense? Muito ligado ao Fluminense. A sede é essa do Fluminense que existe lá, o Salão Nobre do Fluminense, que é uma joia da arquitetura carioca, chama Arnaldo Guinle. Ele é o patrono do Fluminense. E esse sul-americano, de 1919, que o Brasil vai ganhar numa final dramática contra o Uruguai, é que vai cristalizar o futebol como esporte popular do brasileiro. Aquilo mexeu com a opinião pública do Brasil de uma maneira que nem eles imaginavam que ia acontecer, né? Então, ele deu ali para o Fluminense, ou seja, pé no futebol, pé na música popular brasileira. O irmão mais jovem dos meninos, o Otávio, o que vai fazer o Copacabana Palace, ele era considerado assim um nada na família. Um nada. Então, que setor que ele vai fazer? Hotelaria. E ele lá em 1930, ele já pensava a hotelaria e o turismo no mais alto nível. Ele é o primeiro brasileiro, o primeiro carioca a entender o carnaval como um fator de business. E ele dizia, o carnaval está para o Rio, que nem as ruínas romanas estão para a Itália, que nem os Alpes estão para a Suíça. A gente tem que ter, enfim, isso aqui como um polo atrativo de turismo. Ele é o primeiro brasileiro a organizar excursões muito bem montadas que iam do Rio Grande do Sul até Manaus. Então, na verdade, eles vão pensando o Brasil, eles vão ajudando a construir o que é hoje o Brasil em vários setores, entendeu? E tem o mais brilhante, vê bem, eu estou falando os de Guinle de segunda linha, né? Se é que a gente tem um Guinle de segunda linha. E tudo isso feito com dinheiro que eles ganhavam do Porto de Santos, porto que foi construído sem um centavo do BNDES, com dinheiro próprio. O Carlos Guinle, o pai do playboy Jorginho Guinle, que eles adoravam carros, né? Eles tinham os melhores carros da capital, do Rio de Janeiro. E um dia ele se aborrece, eu não posso sair do Rio de Janeiro porque não tem carro. Então, o que eu vou fazer? Uma estrada que eu quero ir para Petrópolis, que era a grande cidade, enfim, de veraneio dos cariocas, eu vou fazer uma estrada, já que eu não posso sair, o Estado não faz, tocamos nós. Então, a primeira estrada que serviu à cidade do Rio de Janeiro foi bancada com capitais privados articulados pelo Carlos Guinle, entendeu? Que depois vai construir lá em Teresópolis uma coisa que é famosa em todo o Brasil, que é a Granja Comari. Em torno de quando, mais ou menos? A primeira estrada ele vai inaugurar, se não me engano, em 1928. Eu acho que é 28, se a minha memória não me trai. Né? E aí ele faz a Granja Comari em seguida. Ele faz a Granja Comari, que era uma coisa absurdamente luxuosa e era meio que casa de campo e meio que instalação agropecuária. E aí ele volta e meia, ele pegava o Getúlio, que passava férias de verão em Petrópolis, e levava o Getúlio para a Granja Comari, com que objetivo? De se puxar uma estrada ligando Petrópolis até Teresópolis. Aí ele tenta, só para chamar a atenção da opinião pública, como era importante a construção de estradas, ele tenta fazer uma viagem que ele sabia que não era possível, Rio, BH, Belo Horizonte, de carro. Mas ele sabia que não era possível, porque não tinha, mas nós vamos levar carros para Belo Horizonte para chamar a atenção da opinião pública da importância da construção de estrada. Isso em 1928, entendeu? Muito visionário, né? Muito Claro, tempo atrás. o marketing do atolamento, né? Porque ele atolou, todo mundo ficou Não, sabendo, aí botava em trem, enfim, botava em trem. Quer ver outra? Dinamizou o futebol. Ele fez a Granja Comari, só faltou fazer a CBF.
Mas ele foi, o Arnaldo foi presidente da CBD, que antecede a CBF. Não, mas quer ver outra coisa muito bacana que o Carlos Guinle vai perceber? Ele, como gostava muito de carro, ele vai organizar aqui no Rio o Circuito da Gávea, que eram corridas de Fórmula 1, né? Mas na época chamava baratinha. Era um circuito de rua, o GP chamava GP Carlos Guinle, e era corrido, enfim, nas ruas do Rio de Janeiro. E ele percebe, assim, o futuro da cidade é unir esporte com turismo. O Getúlio não gostava muito das corridas, porque o público só gostava quando tinha morte. Quando o carro caía ali no canal, no Marquês de São Vicente, voava ali para dentro do mar, aí o público adorava. Mas o Getúlio não via com bons olhos. Aí ele pensa, bom, temos que ter um autódromo. Inicialmente ele pensa em botar as corridas no oval dentro do Jockey. Por exemplo, a gente tem que ter Indianápolis aqui no Rio. Isso lá em 1928, gente, né? E acabou que ainda hoje o Rio não tem autódromo, né? Já teve, já deixou de ter, mas ele vai criar essa corrida que será o primeiro grande evento esportivo da cidade, que era transmitido por rádio para toda a América, para a América Latina. Continuo em Guinness de segunda linha, porque ainda não cheguei no número 1. Mas antes de ir para o número 1, vou falar do Otávio, que é o Copacabana Palace, que também esses rapazes do Copacabana Palace, o primeiro Otávio, o fundador, depois seus herdeiros... E todos são o mesmo nome, né? Eles têm essa mania de repetir nome, Eduardo, Guilhermina Guinle, a bisavó e a menina que é atriz hoje. O Copacabana Palace, ele foi feito para ser, na verdade, um cassino acoplado a um hotel. E ele foi pensado para os festejos do centenário da independência. E atrasou, porque era tudo muito difícil no Brasil, vinha tudo importado. Então, quando ele inaugura em 23, com pensão custando $10, pensão completa custando $10, o principal efeito na vida da cidade foi que o carioca passou a ter um enorme orgulho da praia de Copacabana, do seu hotel maravilhoso. As crônicas falam, agora nós não devemos mais nada a ninguém, não. Nós temos uma praia à altura de Deville, na França, enfim, das melhores praias do mundo, mas um business deficitário, porque o governo federal, que tinha combinado que haveria uma liberação do jogo, não fez a sua parte. Então você tinha quartos gigantescos, era a maior quantidade de funcionários por quarto no mundo, e eles tocaram durante muito tempo um hotel que não dava lucro, até o Getúlio entrar, o Getúlio era muito amigo da família Guinle, e liberar o jogo. E durante nem foi tanto tempo assim, o cassino sustentou o hotel. Em 46, o vento muda, o cassino é proibido, e eles vão tocar um hotel deficitário o tempo todo, depois o hotel será tombado, não dava lucro, a concorrência era cada vez mais acirrada. Para fazer uma obra num bem tombado é muito difícil, mas eles conseguiram trazer, enfim, depois já acabaram vendendo o hotel e ele está completamente preservado. Hoje foi restaurado, enfim, está na mão do novo dono, né? Eu queria mostrar o salão que você falou que o Fluminense Salão Nobre, era uma joia, e é mesmo. Um salão nobre. Mas o top dos tops, o principal Guinle, talvez, do século XX... Olha esse prédio do Banco Boa Vista. Isso é espetacular. Oscar Niemeyer, isso aí é 1946, ou seja, a Brasília ainda não tinha sido construída. Eles tinham um banco, que é um Banco Boa Vista, que foi um banco muito conhecido aqui no Rio. E enquanto a arquitetura dos bancos no Brasil todo, a sede dos bancos brasileiros mostrava uma arquitetura pesada para mostrar meu banco é sólido, os Guinness chamam o Niemeyer, que põe paredes de vidro e eles falam, meu banco é transparente. Ou seja, eles lá na frente, enxergando tudo na frente. De novo, perfeito. Todo mundo, eles enxergando lá na frente o futuro do que ia ser, do que é hoje o Brasil moderno, né? Com uma construção maravilhosa. Essa sede da Companhia de Docas de Santos é linda. Também essa sobreviveu dos 3 prédios que eles fizeram na Avenida Rio Branco, aqui do Rio. A Companhia de Docas que é hoje FAM, é a única que sobreviveu. Agora, esse Guilherme Guinle, ele é o grande responsável por essa expansão contínua do Porto de Santos, que foi fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira, mais de metade do século XX. E ele é também o grande gerente, o grande responsável pela construção da Companhia Siderúrgica Nacional.
porque é ele que vai aos Estados Unidos negociar um empréstimo, ele consegue um ótimo empréstimo, ele traz esse dinheiro para o Brasil. Em época de guerra, tocou uma obra que era um gigantesco canteiro de obras. O Brasil era muito diferente do que é hoje. Ele levantou uma usina com mão de obra analfabeta, a rapaziada trabalhava de manhã, estudava de noite, né? Porque isso é outra característica da família Guinea, é investir pesado na educação dos seus... Esse é o primeiro, Eduardo? Esse é o primeiro, o Eduardo, esse que vivia o triângulo amoroso com a Guilhermina e o Cândido Gaffré. Aliás, tem um hospital, né, Gaffré? Que eles deram de presente para o Rio, que era o maior hospital. Quando eles deram de presente para a cidade do Rio, era apenas o maior hospital da cidade, porque eles tinham essa preocupação com a saúde. Porque quando eles ganharam o porto, eles construíram uma usina para fazer energia elétrica para fornecer para o porto. Depois eles vão criar uma companhia e serão grandes inimigos da Light em todo o Brasil, aqui no Rio, São Paulo e na Bahia. Você ficou quanto tempo escrevendo esse livro? São uns 5 anos, são pesquisas em 4 países, são mais de 60 entrevistados, enfim, uma vasta bibliografia. Está dando show, né? Enfim, o livro está sendo super bem aceito pela crítica, enfim, foi um lançamento. Não, dá vontade, você falando, a gente fica comprometido com o livro. Eu não solto esse daqui de jeito nenhum, sabe como é? A gente fica comprometido mesmo com a história. Vocês não vão se arrepender, porque realmente são esses pequenos gaúchos que chegam aqui. Tem também a passagem deles por Salvador, desse Guilherme, que é o grande nome. O Guilherme Guinea vai virar esse grande gestor, porque em Salvador eles ganham e pela primeira vez eles conseguem segurar o avanço da Light e ele será alçado ao posto maior que é conduzir o Porto de Santos. E a gente fica pensando que tudo gira em torno de Jorginho Guinle, né? Não, Jorginho Guinle, você vê que eu praticamente não falei dele mencionou, aqui. Eu estou vendo por causa da foto. E aí eu conto detalhes que são inéditos da relação que ele teve com a Rita no livro. Tem uma foto dela aqui também. É uma pena que hoje a gente está com tempo menor. Mas eu acho que vale trazer você de novo no programa da memória, né? Porque com certeza. Muito da memória brasileira está aqui. É brasileira, não é uma história só carioca. É uma história que brasileira. Pega elevador de Santos, Porto de Santos, elevador de Lacerda, Porto de Santos, enfim, o sul do Brasil. É uma história espetacular. A mineira Daniela Arbex é uma das jornalistas brasileiras premiadas por suas reportagens sobre direitos humanos. Mas os livros também lhe rendem elogios e prêmios. Com o Holocausto Brasileiro, que está na 12ª edição, Daniela ganhou o Prêmio Jabuti. E nele, ela conta a morte de 60 mil pessoas num hospital psiquiátrico que era um verdadeiro campo de concentração. O mais recente lançamento de Daniela é Cova 312, que conta a história do único militante político que morreu dentro de uma penitenciária e teve o suicídio dele forjado e o corpo desaparecido. O Holocausto Brasileiro conta a história da morte de 60 mil pessoas dentro de um dos maiores hospícios do Brasil, que foi o Hospital Colônia, em Barbacena. O hospital foi criado em 1903 e funcionou adequadamente até mais ou menos 1930. Mas de 1930 a 1980 ele viveu uma história de extermínio. 50 anos? 50 anos. Nossa, e foi ontem, né? Então, assim, as pessoas morreram de fome, as pessoas morreram de frio, de eletrochoque, de abandono. É uma história muito impressionante. E o que me moveu quando eu fiquei sabendo que essa história existiu, porque minha geração não conhecia nada dessa história, foi exatamente as fotos que foram feitas nesse hospital em 1961 pelo fotógrafo da revista O Cruzeiro, Luiz Alfredo, que está vivo e mora aqui em Niterói. Essas imagens, elas me impactaram de uma forma impressionante, porque quando eu comecei a ver esse conjunto de fotos... Então, aí é que é interessante, pois é. É muito interessante que em 2008 o governo de Minas, como sempre, né, publicou um livro, editou um livro que continha parte dessas imagens para falar dos avanços na saúde mental mineira e tal, de como era e como é hoje. Então, tinha parte dessas imagens nesse livro. Quando eu vi o livro, que eu fui apresentada a ele por um psiquiatra, eu virei a primeira página e falei, não, mas espera aí, cadê o hospital?
Fiquei muito impressionada. Eu falei, não estou vendo aqui nenhum hospital, isso aqui para mim é um campo de concentração. E na hora eu me interessei, eu falei, não, eu preciso encontrar se é que existe algum sobrevivente. Mas eu não queria encontrar qualquer sobrevivente, eu queria as pessoas fotografadas pelo Luiz Alfredo em 61. Quer dizer, minha busca foi 50 anos depois e eu encontrei os sobreviventes. Então, assim, foi muito emocionante entrar em contato com essas pessoas que ficaram institucionalizadas por mais de 50 anos. E perceber nas histórias delas toda uma história de perdas, de perda de vínculo familiar, de perda de identidade, mas perceber também que essas pessoas, elas ainda tinham sonhos, que elas tinham descoberto a vida depois de sair desse lugar, entendeu? Depois de passar por tudo isso. É uma história muito forte. Como elas conseguiram toda essa superação, porque talvez nós não conseguíssemos, sabe? Então, eu, assim... com certeza não conseguiria. Não, Vou te contar uma coisa que parece idiotice, mas quando veio um psiquiatra aqui no programa, digamos, há uns 10 anos atrás, ele falava em choque, eu entrava pessoalmente em pânico sem nunca ter visto ninguém tomar choque. Me lembrando das histórias que contavam na minha infância e adolescência, de Barbacena. E as pessoas que iam para Barbacena não tinham volta. Né? Era uma viagem sem volta. Eu tenho isso na memória. Assim, mas eu nunca conheci ninguém. Isso era o que se falava, o que a sociedade sabia e fingia que não sabia. Exatamente. Você foi lá e cavucou essa história. E assim, a gente precisa fazer justiça. Essa história, ela foi contada em 2 momentos, na década de 60 com o Luiz Alfredo, na revista Cruzeiro, e na década de 60 no estado de Minas, que você trabalhou na sucursal, na sucursal da Zona da Mata, pelo Irã Firmino, que é um jornalista incrível mineiro, e pelo Elvésio Raton, cineasta, que fez o Em Nome da Razão. Então, assim... Eles contaram essa história ao longo das décadas e uma história que continuou sendo esquecida. Só qual que é o diferencial do Holocausto brasileiro para o que já foi feito? É que é a primeira vez que sobreviventes foram procurados e é a primeira vez que eles tiveram voz. E como é que você achou eles? Então, foi uma coisa linda, eu fico empolgada, né, para contar. Pode ficar, porque é bárbara essa história. Então, o que aconteceu? Quando eu resolvi procurar os sobreviventes, eu entrei em contato com o diretor do hospital na época, Jairo Toledo, que me franqueou a entrada no hospital. Então, o que eu fiz? Peguei as imagens do Luiz Alfredo. Funciona. Só que... Mas nesses moldes? Não, imagina, de jeito nenhum. Não. Mesmo? Hoje ele existe. A partir da década de 80, não. Não. Na década de 80, com a reforma psiquiátrica, com a vinda do Basaglia, que foi até o Hospital Colônia e foi a primeira voz que se levantou para dizer publicamente que aquilo lá era um campo de concentração, o hospital começou a mudar, a modificar, e hoje ele funciona de uma forma completamente diferente. É inclusive um hospital regional que tem a psiquiatria como uma das especialidades. Bom, aí eu entrei no hospital com as fotos do Luiz Alfredo nas mãos e fui procurar os funcionários para falar assim, foi braçal o trabalho. Olha, você conhece essa pessoa que está aqui nessa imagem e tal? Você reconhece algum rosto? Quer mostrar? Pode mostrar. Vou mostrar. Porque eu fiquei impressionada com essa história aqui, depois vou deixar essa ficha aqui, só porque ao folhear... Aí você conhece algum rosto, e assim eu fui chegando em cada sobrevivente. As pessoas falavam assim... várias fotos, né? Porque isso aqui pode ilustrar bastante. Pode ilustrar bastante. Eu falava, você consegue reconhecer alguém nessa imagem? Então, as pessoas falavam, eu acho que esse aqui é o fulano que está na residência terapêutica número tal. Aí eu ia lá, não era. Eu acho... Mas quando era, meu Deus, a primeira pessoa que eu encontrei, que foi o Machadinho, que é um paciente que guarda, assim, ele está muito parecido, apesar de 50 anos depois. A diferença é que ele está mais velho, óbvio, na cadeira de rodas, né? Quando eu encontrei o Machadinho, eu falei, gente, essa história existiu de verdade. E eu falo sempre que se não fosse as imagens do Luiz Alfredo, dificilmente o que eu escrevi aí seria possível acreditar, apesar dos documentos. Porque tem muita documentação aí, mas é uma história tão cruel, de abandono, de tanto descaso público, que é difícil as pessoas acreditarem, né, no que se passou nesse hospital, se não fosse essas imagens do Luiz Alfredo. Por exemplo... Esse Machadinho está aqui? Não, Machadinho continua internado lá. Há mais de 50 anos, e é o lugar que ele vai morrer. Infelizmente... Gente, olha como é que as pessoas diziam. Se isso não
não é um campo de concentração, com Leda, certeza, né? essa história, essa imagem aí, tem uma história incrível dessa imagem aí, porque tem uma pessoa, o pai de um auditor, de uma pessoa que trabalha na auditoria militar em Juiz de Fora, recebeu o meu livro de presente do filho e começou a ler o livro. Quando ele chegou nessa imagem, ele, André, a minha mãe aqui. Meu Deus. Ele reconheceu a mãe do auditor. A mãe do filho, que é a avó do que trabalha na auditoria militar. Olha, foi tão impressionante que esse é um dos casos que a gente conta no documentário que a gente está fazendo aí, porque eu fiquei muito impactada. E foi incrível, porque ele foi para o hospital para dar entrevista para o documentário e ele sempre achou que a mãe abandonou ele. Sempre achou que a mãe abandonou ele. E ele falava, minha mãe me abandonou e tal. Depois eles se reencontraram, ele morou na rua quando o pai morreu e tal. Então, o que falaram para ele era isso, que ela abandonou ele, depois enlouqueceu e foi para o hospital. E aí no hospital ele descobriu que quem colocou a mãe lá foi o pai. E mudou, a gente achou o registro dela e pediu, tem uma observação assim, mudar o sobrenome, a pedido do marido, pede para mudar o sobrenome de casado para o de solteira, para ela não ser encontrada. Aí ele desabou na nossa frente, assim, olha, ele tem mais de 60 anos, quase 70, e ele não conseguia parar de chorar, e a equipe também não. A equipe não conseguia parar de chorar, foi incrível. Eu já estou toda arrepiada aqui, você nunca tem visto. Foi... Daqui a pouco a gente vai chorar aqui. Não, mas é uma história. Caramba, é de muito fazer forte, chorar muito porque você forte. descobre ao mesmo tempo que a sua mãe, mas também nossa, você descobre que a sua mãe não te abandonou e descobre que o seu pai era um canalha. Isso. Não é porque isso é canalha. Não, e ele fala. Eu não tenho uma palavra. Você Ele leu? Eu li esse livro e achei ele muito falou. bom. Uma coisa que me marcou bastante é que muitas pessoas que foram mandadas para lá, elas não tinham doença psiquiátrica. Era uma forma de esconder da sociedade tudo aquilo que não se encaixava, né? Exatamente. A garotinha isso. jovem que engravidava, o cara que bebia demais. Não Então aquilo tinha era uma maneira de doença esconder mental. durante décadas tudo que não se encaixava na sociedade Todos os padrão brasileira. indesejáveis sociais, você imagina hoje, se fossem fazer isso, né? Não ia ter Nossa, lugar para colocar não tanta ia. gente, né? Todos os indesejáveis sociais, os negros, os pobres, os homossexuais, militantes políticos, meninas que tinham perdido a virgindade antes do casamento, Que a família tudo se que envergonhava. incomodava era mandado para lá, em vagões de carga, de trem. Tinha a história do trem, né? Tinha medo Da do trem. mesma forma que os judeus eram mandados para os campos de concentração nazistas. E eles chegavam lá, eram despidos, eles eram uniformizados, suas cabeças eram raspadas e eles passavam por um banho de desinfecção. Então, essa é a história do nosso E local. ficavam jogados assim, né, em enfermarias. Assim, em enfermarias e eles... Para sempre. Para sempre, para morrer. Porque não tinha essa coisa de reabilitação. Não, eles ficavam completamente ficava lá, um depósito ociosos. de Era um gente. depósito de gente. Meu E aí, Deus, que coisa cruel. na credo. década de 60, a gente entrevistou vários funcionários que contam que eles chegavam no plantão no dia seguinte, tinham 8 mortos, porque eles realmente, na década de 60, o hospital chegou a ficar sem comida. Então, uma fraquíssima alimentação, a pessoa fica nua, num frio de temperatura negativa. Barbacena é fria até gelado, hoje. Né? Eu para fazer esse livro, Tem eu fiquei... uma história que é bom para quem tem tuberculose, Então, né? esse que o mito... clima é bom. Exatamente. Esse é mito Não, também? isso... Bom, eu não Era sei... para esconder esse hospital? Não. Isso levou o Hospital Colônia, antes de ser um hospital psiquiátrico, foi uma clínica para tuberculosos. Chique, uma clínica chiquérrima, para receber pessoas que podiam pagar e tal. E depois se transformou nesse lugar. Quando descobriram os remédios da tuberculose. Exatamente. Entendeu sentido, né? A Leda, tuberculose curava, então eles ocuparam, os indesejáveis ocuparam Exatamente, ocuparam o espaço. Eu fiquei para fazer esse livro 1 ano indo a Barbacena todos os finais de semana. E eu sentia um frio, até dentro do hotel. Você comia pelo menos o melhor pão de queijo. Né? Não, incrível. Mas eu fiquei pensando... Só pra gente aliviar um pouco, porque é muito pesada essa história. Aí você... E vem mais. Não, eu vi e aqui, aí... separei uma foto, que eu acho que deve ter sido duríssima também. E aí você fica pensando o seguinte, como que uma pessoa que está mal alimentada e fica nua, como eles ficavam no pátio, né, fazendo a roda da loucura para tentar sobreviver, né, uns se aquecerem, né, e tal, um balé da loucura... Como é que você fica vivo? Não tem como. Você morre congelado. Há registros de óbitos que falam que a pessoa morreu por congelamento. Entendeu?
A gente está falando Nós estamos falando de recentíssimos, até 1980, de ontem. Uma curiosidade, ela falou de registro, agora eu estou aqui com essa curiosidade para perguntar. Você conseguiu examinar a papelada, prontuário de pacientes? Então, os prontuários, isso é uma coisa muito interessante. Esse hospital ele tem mais de 50 mil fichas lá. Os prontuários são restritos aos parentes diretos, que mesmo assim tem uma certa dificuldade para acessar os prontuários. Mas os que eu consegui acessar através das famílias são verdadeiros relatos da rotina desse hospital. É impressionante. Você fala, fulana de tal foi para a cela hoje porque brigou. Então, assim, tem toda uma questão prisional mesmo, né? Ela hoje comeu uma pomba no pátio, na frente dos outros internos, porque dizia que estava com fome. Isso está lá nos prontuários. Então, assim, é muito... Venda de cadáveres. Então, isso é uma outra coisa impressionante. Deus, só fica pior, não falei que só fica pior? Não, gente, mas tem coisa boa também, não, senão o pessoal de casa vai colocar ficar... Isso. Não, colocar isso. Vou contar. Contar essa história é a grande coisa, né? Olha porque só contando nunca mais se repete. Leda, Só nunca esquecendo. Essa foi a minha intenção quando eu quis escrever o livro. Primeiro, fazer com que a minha geração conhecesse essa história. E depois você sabe, você sabe que eu fui descobrir depois com o livro que o Brasil desconhecia uma das suas maiores tragédias. Aí eu vi que várias gerações nunca souberam o que se passou lá. Essa moça, por exemplo, passou em primeiro lugar no concurso do Estado, mas pediu demissão depois de testemunhar as atrocidades no hospital. Ela foi concursada, passou em primeiro lugar, podia ser uma servidora pública e ela abandonou o local 6 meses depois porque ela não aguentou. É a enfermeirinha. Ela era chamada pelas crianças do hospital de enfermeirinha e a primeira morte que ela presenciou no hospital foi de uma criança. E ela ficou muito impactada. E ela disse que o dia que ela decidiu sair foi quando uma criança, não sei, de 10 anos, ia tomar eletrochoque, porque ela estava muito agitada. E essa criança ficou... A gente fica muito emocionado para falar. Agarrou as pernas dela e falou, enfermeirinha, pelo amor de Deus, não deixe que faça isso comigo. Então, ela não aguentou. Ela não aguentou e ela saiu do hospital. E tem várias coisas, né? Várias essa história também, Débora Aparecida Soares, nasceu dentro do hospital e foi doada ao nascer. Hoje tem 27 anos, doada. Isso é uma coisa incrível também, porque nós temos várias histórias de crianças assim, pelo menos 30 crianças nasceram dentro do hospital e foram doadas. O caso da Débora é impressionante, porque a mãe dela era a paciente mais complexa da colônia, a Sueli Rezende. Complexa, violenta, mas também a mais engraçada, enfim. E a Sueli engravidou da Débora no hospital, diga-se de passagem, dentro do hospital, e a Débora nasceu. E ela não conseguiu nem amamentar a Débora. E a Débora foi arrancada dela, a Débora foi viver a história dela sem saber que ela era filha da loucura. E a Sueli, todo aniversário da filha, a Sueli tinha uma crise e falava, hoje é aniversário da minha filha Morena, ela faz 1 ano. Aí passava o tempo, hoje é aniversário da minha filha Morena, ela faz 2 anos, 3 anos, ela falou isso até a morte, até os 20 e tantos anos ela falou isso, todo aniversário da filha. E a filha nunca encontrou. Então, a filha quando descobriu que ela era filha da Sueli, ela falou, gente, agora eu entendo, ela nunca se encaixou na família que ela viveu e tal, ela falava, por que eu não me encaixo nessa família? E foi em busca dessa mãe. Eu conto toda a saga da busca da mãe, a mãe que sonhava em conhecer, ver o rosto da filha, e a filha que sonhou em conhecer a mãe. E quando ela chega no hospital, ela descobre que a mãe tinha morrido recentemente. Então, que tristeza. São histórias incríveis. Da venda de cadáveres. As fotos do Luiz Alfredo são o maior registro. Ele é um gênio. Ele foi um grande fotógrafo da revista O Cruzeiro, da década de 50 e 60. Maravilhoso. Meu amigo hoje. Pessoa queridíssima. Vou mostrar mais, porque as fotos são realmente terríveis, mas é incrível mesmo. É um absurdo. E a matéria deles, em 61, já falava no Cruzeiro sobre venda de cadáveres. Aí, a matéria dele falava, a matéria do Irã Firmino falava, em 79. Olha só, quanto tempo o hospital ficou silenciado. De 61 a 79, a imprensa não entrou no hospital mais. 18 anos. E aí, por causa da ditadura, né? E aí, eu falava, mas quantos cadáveres foram vendidos? Será que foram vendidos mesmo? E a gente fez uma pesquisa com a ajuda da coordenadora do Museu da Loucura. E aí a gente chegou a 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do país. Com nome, procedência do cadáver e o preço do corpo.
E no documentário a gente acha quem vendia os corpos, e ele fala. Acha quem vendia os corpos Ele e está ele vivo. fala. A gente tem um trechinho de um vídeo, né? Book trailer. Book trailer. Ok, Mas book chique. trailer. Anselmo gosta que vai gostar disso. Vamos ver se gostar desse nome. Vamos lá, conferir. Daniela Arbex, você está de parabéns, não só por vender 100 mil, por fazer um documentário, mas por levantar essa história, né? Obrigada. E torná-la pública e fazer a gente saber de uma coisa que a gente passou a vida inteira sem saber. É muito chocante. É sim, é impressionante. É muito impressionante, meu Deus. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Dar voz para essas vítimas silenciosas aí da nossa história, né? Muito bom. E Cova 312? Esse é o meu novo filho. E também uma denúncia? Cova 312 é uma história também, assim, eu sou muito apaixonada por esse livro, porque ele conta a história da morte do único civil da guerrilha do Caparaó, né, que foi preso no Caparaó e foi levado para Linhares, e foi a única pessoa que morreu dentro da penitenciária de Linhares, foi encontrada morta. Mas o corpo jamais tinha sido encontrado e a versão oficial, que perdurou por quase 4 décadas, foi de suicídio. Então, em Cova 312, esse livro conta a longa jornada mesmo de uma repórter para encontrar a sepultura do guerrilheiro, que eu encontro no cemitério municipal de Juiz de Fora, na Cova 312, e para derrubar a farsa que foi a versão de suicídio. A gente consegue provar o assassinato desse guerrilheiro. Então, é muito impressionante essa investigação, mas mais do que isso, ele foi Milton Soares de Castro, ele é do Rio Grande do Sul, nasceu em Santa Maria, e ele era uma pessoa muito simples, da guerrilha do Caparaó, ele era um dos pouquíssimos que não tinha formação militar, porque todos os outros eram ex-militares, né, que foram banidos e tal, na ditadura. E foi uma pessoa que abandonou tudo acreditando no ideal de transformação do Brasil, de igualdade, enfim. Então, é muito impressionante a história dele. Ele foi um dos primeiros a chegar na Serra de Caparaó. Ele foi desbravar a serra para que os outros pudessem chegar lá e foi o último a sair. Ele só saiu de lá preso, ele não deserdou como outras pessoas deserdaram, né? Ele enfrentou tudo na serra, o frio, a fome, toda a falta de estrutura, e ele foi preso e o corpo dele desapareceu quando ele foi encontrado morto. E para a família a informação que foi dada é que ele se matou e que eles mandariam o corpo dele para o Rio Grande do Sul. Só que aí, primeiro, esse livro foi uma série de matérias na Tribuna de Minas, em 2002, quando a gente encontrou a sepultura dele. E com a série de matérias, a gente descobriu que, enquanto o Exército negociava a devolução do corpo, ele já estava enterrado numa cova rasa. Só que eles cometeram um grande erro, né? Enterraram ele com o nome verdadeiro. A partir disso, eu consegui iniciar a investigação da trama que envolveu a morte dele, com os nomes que estavam no atestado de óbito, na guia de sepultamento. Então, foi um trabalho de achando um por um. E você achou as pessoas? Achei todas as pessoas. E o mais bacana é que, em 2007, a Comissão de Mortos e Desaparecidos usa a minha investigação e diz que, a partir da minha investigação e dos indícios que foram levantados, o Milton não se matou. Ele morreu de causas não naturais, independências do Estado. Mas faltava uma prova principal. Porque eu falava, puxa, eu encontrei os indícios da morte dele, mas eu não tenho uma prova principal. E aí eu questão de reviravolta da investigação jornalística. Aí eu saí pelo país buscando essas provas e eu consigo, e aí nasce o livro.
que não fala só sobre a história do Milton. Isso é que é bacana, né, na história do livro. Ele abre as portas da penitenciária de Linhares, que foi um dos presídios políticos mais importantes do país e completamente desconhecido, assim como Colônia, que passou por Linhares lideranças importantíssimas e que a gente não conhecia a rotina desse lugar. Então, eu literalmente entro na história desse lugar para contar a rotina do Milton e encontro personagens maravilhosos, incríveis, ilustres, que estão aí no cenário nacional e anônimos maravilhosos, que têm histórias de resistência, que a história oficial nunca fez justiça. Então, a gente conta a história dessas pessoas e, mais do que isso, eu conto todos os bastidores da investigação. É um livro que não tem off. É um livro que fala tudo, quem me ajudou, como que eu fiz para achar a sepultura, quais os caminhos que eu trilhei. Então, é um livro que te põe em 3 lugares. Em Caparaó, dentro de Linhares e na redação do jornal. E mexe com pessoas do cotidiano da gente ainda exatamente. Hoje. Tem um encontro aí do Marcelo Alencar, né? Que foi, vocês conhecem muito bem quem foi o Marcelo Alencar, né? Prefeito do Rio e tal. Quando ele era advogado de preso político, ele entra em Linhares. Eu conheci, eu entrevistei a primeira vez na vida. Pois é. Como advogado de preso político, como Heleno Fragoso, como Evaristo de Moraes. Você conheceu nomes incríveis. Conheci todos eles na auditoria da 4ª Região Militar, que julgava os presos da penitenciária de Linhares. Exatamente, todos os presos de Minas. Todo Minas. ficou preso lá também. Pois é, então. Além de, eu estou abrindo aqui, tá vendo? Tá vendo um monte de gente conhecida, Um monte de gente que eu conheço mesmo. E aí o Marcelo, quando eles foram presos, o pessoal da guerrilha foi preso, ele entra em Linhares e tem uma conversa incrível num capítulo que chama Cocô de Galinha e Rapadura. Então, assim, tem sofrimento, tem muita coisa, mas esse é um livro de gente, com todas as suas fraquezas, com todos os seus acertos, com todas as suas complexidades. Eu sou muito apaixonada por esse meu novo filho. Que também tem um book trailer. Também tem. Tá na moda esse negócio de book trailer? Chique. Você sabe eu que a gente... com você, mas então, agora eu tenho que ter um mérito. Nós inauguramos esse gênero com o Holocausto, agora pegou, sabe? Porque eu já estava achando que eu era a única pessoa do mundo que não sabia o que era Não, isso. é altamente novo de apresentar. Meu irmão tem uma Cocô produtora. de Galinha Rapadura é muito bom. E é o Brizola aqui, né? É o Brizola. E tem um Engenheiro, encontro... aliás. Não, tem um encontro do Brizola aí no livro, no Uruguai, com um dos guerrilheiros do Caparaó, antes da guerrilha, também Nossa. fantástico, inusitadíssimo. Enfim, as histórias são muito lindas, essas histórias. Essa história é muito contemporânea. É nitroglicerina pura mesmo. Exatamente. Aliás, você é nitroglicerina pura. Pronto, achei o subtítulo dela. E a gente já está aguardando o próximo. E a gente olha pra ela assim, toda doce, né? Toda meiguinha. E levantando. Esse livro tem, inclusive, uma pessoa que eu adoro fazendo prefácio, e é Laurentino Gomes. Essa é uma história que incrível. É um queridíssimo, né? Eu Como disputei o Jabuti com ele, né? E aí ele ganhou ele ganhou o primeiro lugar, eu fiquei em segundo. E aí eu falei com ele assim: ô Laurentino, a sua responsabilidade comigo está enorme. Eu perdi o Jabuti para você, o primeiro lugar, então você tem que fazer alguma coisa por mim. E eu quero que você faça o prefácio. Ele aceitou na hora, ele foi urgente. Ele é generoso demais, ele foi maravilhoso. Olha, foi lindo, fez um prefácio lindo, estou super honrada. Você está muito de parabéns mesmo, muito bacana. Obrigada. Vamos ver o book trailer do Cova 312. No próximo bloco, um encontro delicioso de gerações da nossa música popular. Ângela Maria e Márcio Gomes.
O cantor Márcio Gomes vem sendo chamado de novo rei da voz. Isso porque o trabalho dele se baseia nas canções dos anos 40 e 50 e na admiração que ele tem por estrelas da nossa música, como Ângela Maria. O Márcio tomou coragem, convidou a Ângela para fazer um show junto com ele e fez Encontro de Gerações. Eles mostraram aqui no Sem Censura que se afinam no papo e nas canções. Adoro. Ela é demitida da fábrica de lâmpadas. Foi demitida porque eu cantava. Ela cantava, caiu a produção. Conta essa história de novo. Não, é o seguinte, Você já cantava. contou, mas é maravilhosa. essa Eu era história. inspetora de lâmpada, né? Eu inspecionava as lâmpadas com defeito e tal. E eu começava a cantar. Aí os meninos que sopravam, que faziam as lâmpadas, paravam para me ouvir. E a produção caiu. Era um departamento que ganhava todo mês, né? Todo mês ganhava com o departamento que mais produzia. Depois que a Ângela Maria entrou para lá, começou a cair a produção. É a GE, né? A GE. Eu ia falir a GE. Ai, a Ângela foi demitida porque trabalhava a produção da GE. É maravilhoso. É incrível, incrível. Graças a Deus te mandaram embora, né? Depois, na Dança Avenida, que eu consegui um emprego lá como crooner, o Ribeiro, que era o gerente, falou para mim, olha, você faz seu horáriozinho aí e tal, depois você desce para fazer seu lanchinho, mas não agrade muito não, tá? Porque não pode parar a dança. Porque elas tinham um cartão que furava aqueles cartões, cada furinho era 50 centavos. Então elas ficavam com aquele cartão na mão e a música era 1 minuto. Cada minuto era um furo. E eu não estou sabendo disso, claro, né? Aí eu subi para cantar. Quando eu comecei a cantar, eu cantava o repertório da Dalva. Na época, a Dalva era o máximo, né? E eu cantava o repertório dela imitando a Dalva. Aí o Danço parou. Todo mundo parou e ficou me olhando. E os minutos passando. E o homem perdendo dinheiro. Quando ele subiu que nem uma fera no palco, para! O que aconteceu? Você vai ser despedido agora. Aí as meninas começaram a gritar, não, os rapazes também gritando, não faça isso. Ele disse, então dancem, porque eu já teve um prejuízo enorme. Enquanto ela cantava, vocês pararam de dançar e ninguém furou nada aí. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí foi uma carreira incrível. Está sendo uma carreira incrível. Isso que eu acho lindo em você. É porque toda hora tem um CD novo da Ângela, toda hora tem um show novo, toda hora alguém tem uma ideia nova. Não, e a Ângela está sempre se renovando, sabe? Eu acho que isso é importante. Eu realmente estou muito emocionado de estar ao lado da Ângela, pelo fato da Ângela ser a maior cantora da história da música popular brasileira. E eu tenho assim, quando comecei a cantar, eu tinha muito ligado na música lírica e tal, e aí eu fui assistir a Ângela. Eu, muito garoto, fui assistir a Ângela. Eu me lembro. Você lembra? Eu fui um dia no 6h30, famoso 6h30. Quando eu ouvi a Ângela cantar, fazendo vocalize, e aquela coisa toda com muita voz, eu falei, eu quero isso pra mim. Eu quero fazer igual. E foi ali. Então, quer dizer, que eu poderia cantar uma música brasileira que usasse um recurso de voz, que era música popular. Era o que ela fazia. Ela fazia malabarismo vocal com a música popular. E eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido a oportunidade de ver uma coisa tão maravilhosa. Então eu falo, ela mudou a minha vida, como mudou de muita gente, eu sei, mas artisticamente realmente é uma importância tamanha. E agora esse encontro nosso, eu não sei o que falar, é a emoção, eu realmente fico muito emocionado. E aqui vocês não vão cantar nada? Não, a gente vai cantar sim. Não, porque também Ronaldo, né, Ronaldo? O Ronaldo tá aqui, né, Ronaldo? Ronaldo quieto aí, assim, distraído, ele não aguenta. A Ângela vai cantar um Lupicínio, né? Lupicínio. A salve, Lupicínio. Os microfones estão em cima da minha bancada. Obrigado, Cris. É porque eu ia morrer sem ver. Se não me avisasse, eu não ia virar nunca, ficar aqui bebida com eles, né? Não ia olhar nunca. Os microfones estão em cima da minha bancada. Obrigado, meu amor. E uma das coisas também bacanas, Leda, que é a minha improvisação que eu faço com o público. Isso aqui é muito legal. Porque eu desço
Se joga. fala com o público. Né? Se Se joga. joga. Elas ficam loucas. E eu faço uma brincadeira com o público pedindo 3 cantores e 3 cantoras da era do rádio. Aí começa a gritaria, Ângela Maria, Calbi, Nelson Gonçalves, e eu improviso em cima do repertório. Então o público faz o show junto comigo. Legal. O nosso show é Encontro de Gerações. Encontro de gerações. É porque, claro, eu sou mais nova. Não, mais nova não. Eu sou mais velha. Não, são muitos anos de juventude. Muitos anos de juventude. Muitos anos de eu juventude mostro para ele, avançada. eu mostro para ele as músicas, aquelas músicas lindas do passado, que infelizmente você não vê hoje em dia, né? Uma Elisete Cardoso, né? Um Altemar Dutra. São o repertório deles que eu estou gravando e estou apresentando no show. A Emilinha Borba, né? Emilinha maravilhosa. Ângela, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Uma vez eu fiz para a Betânia, ela falou, não, eu faço isso, eu pego o violão, eu canto em casa. Você canta em casa? Você canta no banheiro? Porque olha que delícia, você é vizinho da Ângela Maria. Você canta no banheiro? Eu canto. E canta o quê? Você mesmo? Não, eu mesmo. Às Outras vezes eu músicas? estou aprendendo uma música, estou no banheiro e lembrando a letra, cantando. Ah, que delícia. E o Daniel também, né? O Daniel põe a música lá para ela ouvir. A gente gravou uma música, ele botou a música lá, gravou 10 vezes e ela ficou cantando. Eu já não aguenta mais a tortura de Daniel, amor, né? É o seguinte, Daniel é marido. Há quantos anos ele é seu marido? 36 anos. 36 anos. É uma criatura adorável, né? É o amor que deu certo. Há muitos anos. E aí você tem vontade ainda? Você ouve rádio, ouve alguma cantora, ou vai a um show e tem vontade Não, eu de escuto mais cantar? gravações. Né? Mas você tem Rádio, vontade de cantar quase outras não. coisas? Novos compositores? Novos compositores, por enquanto não. Não, né? Mas você tem feito outros trabalhos com o Thiago ainda? Thiago Marques, Thiago Marques. Inclusive, Ele é ele meu produtor, né? Diretor e nosso produtor. produtor agora, né? É. E Ângela tem algum disco para sair ou saindo? Agora? É. Claro, é isso que eu estou gravando. Ah, que você está gravando. Estou gravando Então ainda. sai até o final do ano. Até o final de ano. É voz e violão. É com o Ronaldo. Né? Ronaldo, aí. Nosso maestro querido. Grande Maestro violonista, um presente. dos maiores do Brasil. Né? Foi mim uma honra. E ele é pra nós, maravilhoso. você E o repertório a gente já Também. pode ficar sabendo ou não? O repertório da Ângela vai ser o quê? Eu estou No fazendo, eu estou gravando muita música antiga para mostrar para essa juventude como se fazia a música e letra. Mas tem Cazuza também. Então eu estou relembrando os grandes compositores. Tem Cazuza Mas tem Cazuza, o Ronaldo está dizendo. Tem o Cazuza, o codinome Beija-Flor. Ai, deve ficar lindo com a Ângela. É, uma beleza. Eu foquei meu trabalho sempre nessas músicas dos anos 50, 40, óbvio, baseado nesses meus cantores, meus professores, Calbi, Ângela, Francisco Alves, todos eles que realmente acho que marcaram, não, tenho certeza que marcaram a música popular para sempre, sempre serão lembrados. E o que acontece? Eu fiz a minha carreira e eu acabei ficando marcado por isso. Ah, o Márcio que canta repertório de música antiga e tal. Eu canto umas coisas, por Mas exemplo... é um delírio o show do Márcio, já fui, é uma loucura, né? Agora, eu acho que também, quer dizer, eu tenho lá minhas fanzocas, né, que vão lá sempre no show, mas eu também, eu acho que responsabilizo esse sucesso desse show ao repertório. Essa busca do repertório, esse repertório que as pessoas querem ouvir e não tem oportunidade, entendeu? Não tem um espaço. O Luiz Vieira, Ângela, fala uma frase que eu acho ótima também, quando eu levo algum convidado da era do rádio, ele fala assim: o povo não esqueceu da gente, ele só não tem o nosso endereço. Então, eu acho que é isso. É perfeito. Eu acho que é isso, ninguém esqueceu. Quando se fala em Ângela Maria, lota um teatro. Lota Eles mesmo. precisam saber onde está, entendeu? Onde está o Luiz Vieira, onde está Luciene Franco, que eu estou trazendo de volta, cantando demais, Ellen de Lima, Lana Bittencourt, todo mundo. Todos os grandes cantores que o povo quer ouvir. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois fomos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que maltratarmos o amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação.
brigo eu, você briga também. Também? Por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morrer fui eu ou foi você. Pois sem amor estamos só, morremos nós. No próximo bloco, mais duetos nas vozes da mestra Ângela Maria e do seu discípulo Márcio Gomes. Não percam, é um luxo só. O Sensação Especial de hoje termina por aqui com a trilha sonora assinada por Ângela Maria e Márcio Gomes. A gente se vê, com certeza, se Deus quiser. Até mais. Olha aqui, preste atenção. Esta é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar esta nossa canção. Obrigado. É o que, Luiz? Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, tem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor. Quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não esqueça também de dizer que você me faz adormecer, para que eu viva em paz, em paz, em paz. É essa, hein? Querida. É demais.